Estou aqui, Centro Espírita Joana d'Arc, e hoje nós vamos ter a oportunidade de obter um mais aprendizado diante do livro da Esperança, psicografado por Francisco Canto Xavier, por Espírito de Emmanuel, e o capítulo é o de número 58. E o título dele é Ter e Manter. Ao ler, ter e manter, e principalmente o que a mensagem nos diz, a gente fica assim, nossa, a gente jamais deve perder a oportunidade de estudar e ser esclarecido pela doutrina espírita. E a mensagem eu vou ler pausadamente e depois nós vamos compreendê-la parte por parte. Então ela inicia-se assim: porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então foi Jesus, né? Essa é uma fala de Jesus, lá em Marcos, capítulo 2, item 25. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar a que tem e aumentar, fecundando-o o óbulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança a ver cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas, que ele não quis preparar? Capítulo 18, item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres, e a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que, em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Ao tentar compreender essa mensagem, o que nos chama mais atenção é a primeira fala de Jesus no início dela, como a gente já leu. E nós vamos pincelar cada parte dessa fala para entender o que Jesus quis dizer para todos nós. E Emmanuel colocou no restante da mensagem alguns quadros da vida, né? O que ele quis dizer? A primeira frase que foi dita foi: porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos compreender essa primeira parte dessa fala, quando ele fala assim: porque ao que tem se lhe há dado. O que será que Jesus quis dizer para nós com essa primeira parte, né, dessa fala? Aí a gente começa a pensar, fala, gente, mas porque ao que tem se lhe há dado? Que nós, enquanto espíritos eternos, temos e podemos dizer que é de nossa propriedade? A gente fica pensando. A gente fala, gente, mas o que será? Aí a gente, ao
tentar entender essa primeira parte dessa frase, e aí a gente relembra, enquanto espíritos eternos, o que que nós temos, podemos dizer, que temos como nosso. Jesus afirmou: "Porque o que tem lhe será dado", a gente pensa assim: bom, enquanto espíritos eternos, nós temos as nossas experiências, a gente pode dizer que é nosso, são nossas, e ninguém vai retirar de nós. As nossas virtudes, ninguém vai poder retirar as nossas virtudes. E os nossos vícios. Essas três opções citadas, uma delas é a experiência, as virtudes e os vícios. Nós podemos afirmar com certeza que nós, enquanto espíritos eternos, podemos levar a qualquer lugar para onde nós formos. Qualquer lugar. Até para o plano espiritual, que é o que a gente começa a questionar. A gente tem sempre, quando a gente tem a oportunidade de estudar a doutrina espírita, a gente sempre tem que recordar que todos aqueles ensinamentos são alicerces para que a gente obtenha enquanto espíritos eternos, e não enquanto ainda almas encarnadas aqui na Terra, né? Então, quer dizer que a experiência é algo meu e ninguém me tira. Realmente não. As virtudes também não. E os vícios também não. No livro Consolador, foi feita a pergunta: como adquire experiência o espírito encarnado? A luta, o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. Essa primeira frase dessa resposta está falando que a luta, a gente fala, nossa, a luta, sim, as lutas nossas diárias, materialmente aqui falando, no trabalho, na convivência com as pessoas que estão junto de nós, naquelas lutas íntimas que nós temos, o trabalho. E aí a gente lembra lá no Livro dos Espíritos, né, que se pergunta assim, o que é o trabalho, né? É toda ocupação útil. Todo o trabalho que nos proporciona uma ocupação útil, eles afirmaram aqui que são imprescindíveis para nós enquanto espírito. E eles continuam: é imprescindível, como pão material, é indispensável a manutenção do corpo físico. Olha o tanto que isso é sério. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Para a perfeição. A gente ouve sempre a fala das pessoas dizendo: quando eu me lembrei, né, enquanto estava estudando. Nossa, e quando eu desencarnar, aqui na Terra eu só fico trabalhando, eu não paro um minuto, eu não aguento mais. Eu acho que quando eu desencarnar, eu vou ficar mais tranquila, minha vida vai ser mais tranquila, vai ser diferente do que eu vivo hoje. E a gente esquece que é plenamente ao contrário. Depois que desencarnamos, é claro que o trabalho no plano espiritual é diferente desse aqui na Terra, que a gente busca muitas vezes a nosso sustento, né? E auxiliando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, mãe, pai, filhos. E aí o trabalho lá é diferente. A gente vai conviver com pessoas, aí não é, aí vai ser pessoas enquanto espíritos, vai conviver com a luta diária íntima e entender que esse período que nós estamos aqui na Terra é plenamente uma oportunidade para melhorar, né, essa questão nossa enquanto espírito. Nós dissemos no início, lá na resposta, também, né, que nós temos também as virtudes, que é algo nosso enquanto espírito. Então, nós buscamos também lá no livro Consolador, que lá na pergunta 253, a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? A gente fica pensando, será que a virtude é algo, é uma concessão de Deus ou é uma aquisição da criatura, é uma aquisição do espírito? E respondem assim, a dor, de novo eles falam, a dor
A dor, a luta e a experiência estão reforçando que é algo que é nosso, constitui uma oportunidade sagrada e concedida por Deus. As dores que nós passamos, sejam elas físicas, morais, as lutas, como a gente disse na pergunta anterior referente à experiência, e a experiência, que é reforçando também a pergunta anterior sobre a experiência, constitui, eles colocam uma oportunidade que é sagrada e é dada por Deus às suas criaturas, em todos os tempos que eles respondem. Todavia, eles continuam. A virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, reafirmando que realmente as virtudes cada um conquista de acordo com o seu esforço. E aí eles continuam, incorporada eternamente aos seus valores, conquistado pelo trabalho no esforço próprio. Então, quer dizer que a virtude, ela é uma aquisição nossa enquanto espíritos eternos. E quando fala nas estradas da vida, enquanto espíritos. E ela é conquistada de acordo com o nosso trabalho e através do nosso esforço próprio. Olha o tanto que é sério. E aí, por último, como eu disse no início, que a experiência, os vícios e as virtudes é uma aquisição nossa e que não tem como ninguém tirar de nós, nós buscamos também, eu busquei também sobre os vícios, Livro dos Espíritos. Tem a pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí resulta todo o mal. Então, todos os males que a gente observa na sociedade, nós, até nós mesmos, em algumas situações, praticando maldades uns com os outros, todo o mal se resulta do egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegarei a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Então, todos os outros vícios que a gente conhece e sabemos de cor, não vai adiantar para a gente nunca vai acabar com eles se a gente não acabar com o mal pela raiz, que seria o egoísmo, enquanto não houverdes destruída a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esses efeitos. Então, quer dizer, a gente tem que se esforçar, né? Colocar todos os nossos esforços diante do efeito que causa o egoísmo. Porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quando a gente lê essas respostas, a gente observa que parece que tudo que a gente vê, né, foi falado agora, neste momento, dado agora, neste momento, essa resposta. E, na realidade, já tem isso muito tempo que foi feito que foi, né, codificado por Allan Kardec as obras básicas, né? E uma delas o Livro dos Espíritos, e foi dada essa resposta diante dos vícios. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar ao seu coração de todo sentimento de egoísmo. Olha o desafio para todos nós. Visto ser o egoísmo, a continuação da resposta, incompatível, então o egoísmo, ele é incompatível, que eles falam aqui, com a justiça, porque quando a gente age, quando a gente ainda se tem o egoísmo dentro de nós,
nós não vamos ser justos, não vamos agir com justiça para qualquer situação que nos venha. Não, é incompatível com a justiça, com o amor, porque quando a gente vive o egoísmo, a gente sempre vai preocupar conosco e muitas vezes vai passar despercebido o outro, né? Que é a oportunidade de vivenciar o amor. E a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, assim, a gente tendo em nós a prática do egoísmo, infelizmente, ele vai acabar neutralizando todas as outras qualidades nossas. Vai acabar, tipo assim, nos paralisa, porque a gente sempre vai pensar em nosso próprio benefício, esquecendo do outro, que muitas vezes precisa do pouco nosso, e que tem muito a ver com essa mensagem de ter e manter, que nós estamos compreendendo agora. Que ao que tem, ser-lhe-á dado. Então, nós, enquanto espíritos, a experiência, as virtudes e os vícios. Isso é nosso, ninguém nos tira. E a gente vai conseguir levar isso, essas três, a experiência, as virtudes e os vícios, para qualquer lugar que nós formos. Não tem como ninguém tirar de nós. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando a gente começou a compreender essa outra parte da frase dita por Jesus, escrita lá, né, no Evangelho de Marcos, a gente ficou pensando, mas e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado? Mas como assim? Como a gente já entendeu no início que a experiência, os vícios e as virtudes é uma propriedade nossa enquanto espíritos eternos, a gente chega à conclusão de que tudo que é fora de nós, que nos cercam, que está fora do nosso íntimo, né, a gente não tem. Não é de nossa propriedade. É o que a gente acaba chegando a essa conclusão. E uma das conclusões que a gente tem certeza disso, que tudo que se encontra ao redor de nós, fora do nosso íntimo, por exemplo, o que é sempre citado, o nosso corpo físico. A gente recebe ele, a gente tem a oportunidade da encarnação e deixamos ele ao desencarnarmos. Ou seja, quando a gente deixa essa veste física nossa, a gente deixa ela aqui. E a gente chega à conclusão também de que tudo é empréstimo por determinado tempo. E por ter esse empréstimo por determinado tempo, esse tempo vai nos auxiliar, diante desses empréstimos, a nossa evolução. E, principalmente, com o objetivo da nossa evolução espiritual. E a gente chega à conclusão de que de tudo, nós somos simplesmente mordomos. E aí, desse empréstimo, da forma que a gente usufrui deles, a gente vai prestar conta, oportunamente. Quando a gente percebe em muitas das nossas atitudes, atitude das pessoas que nos cercam, atitudes das pessoas que não têm ainda a oportunidade de obter uma religião que faz com que elas se liguem a Deus, né? E reflita um pouco na nossa vida, né? Espiritual, a gente observa muitas posturas de pessoas que se apegam a seres, porque quando a gente tem esse esclarecimento, principalmente aqui na doutrina espírita, de que tudo para nós aqui na Terra é empréstimo, a nossa postura muda diante de tudo que nós temos. E principalmente quando a gente lembra que tudo é emprestado. Então aí, quando as pessoas
muitos, né? Até nós, tem vezes que até nós que temos esse esclarecimento da doutrina espírita, em poucas situações a gente percebe ali a nossa ainda, o nosso sentimento de propriedade. Não, aquilo ali é meu e ninguém vai me tirar. Eu vou lá prestar conta. Custei adquirir, como é que vai me tirar? E, e a gente observa posturas de muitas pessoas que se apegam a seres, por ainda não ter esse esclarecimento de que tudo é empréstimo e é temporário na nossa vida. Ou, muitas pessoas se apegam a objetos, às posses, como se tudo que tem ali, tudo que ele adquiriu aqui, como empréstimo aqui na Terra, é dele. E aí, com essa postura, e principalmente com a forma que a gente fala, age com as pessoas, demonstrando que aquilo ali é meu e ninguém tira, a gente demonstra ainda o nosso atraso. Nosso atraso no sentido assim, de que, nossa, o atraso em entender que, no mesmo momento que eu tenho aquilo ali como empréstimo, qualquer hora pode ser tirado de nós. E aí, muitas situações vai nos trazer essa reflexão de que qualquer momento pode nos ser tirado. Por exemplo, uma enfermidade, a família, né, coloca-se outras pessoas, paga-se outras pessoas para cuidar. Muitas vezes acontece um incêndio que acaba com tudo, queima tudo. A pessoa fica só com a roupa do corpo. A gente ouve muito histórias muito corriqueiras no nosso dia a dia. Nossa, fulano era rico, tinha tanto dinheiro, de uma hora para outra a vida dele mudou, a situação da vida dele mudou de uma forma que nossa, hoje as pessoas têm que ajudar ele, para ele pelo menos ter o que se alimentar todos os dias. E outra situação que nós já falamos é a morte. A morte é a afirmação de que tudo nosso é empréstimo. É muito comum a gente ouvir das pessoas, né, falar assim: nossa, fulano, coitado, ele morreu e ele deixou tudo que ele tinha para fulano. Por que ele não deixou para ciclano? Ou não, a pessoa não quis deixar para ninguém, ele quis deixar para uma instituição e ele deixou tudo que ele tinha para a instituição. A gente ouve e aí a resposta de muitos é: nossa, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer a mesma coisa. E a gente esquece que, na verdade, aquela pessoa que desencarnou, ela não deixou nada, mas ele se viu-se obrigado a abandonar tudo que construiu de frente ao momento de desencarnar, que é uma afirmação de que tudo é empréstimo, nada é nosso. E dando continuidade nessa mensagem, que nos traz grandes reflexões, nos faz perceber e tentar, quando a gente agir com egoísmo ou agir pensando que aquilo é nosso, pensar, eu foi só um empréstimo, se foi me tirado, é porque não era para ser meu, enquanto eu deixar essa vida, enquanto encarnado aqui na Terra. E lá no livro Consolador, tem uma pergunta também que refere-se a esse capítulo desse livro. E lá nos traz, lá na pergunta 259 do livro Consolador. E é feita a pergunta bastante interessante, que nos esclarece mais ainda no que se refere à prática da caridade. Como interpretar o ensinamento de Jesus: aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado? Mas a forma que eu entendi aqui dessa luz oculta é que
há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou e nos deu inúmeros ensinamentos enquanto mestre. E as palavras dele, os ensinamentos dele ressoam até hoje. Essa luz que naquela época ele disse e Marcos colocou no seu evangelho, reflete até hoje. Fica como a forma de interpretar essas palavras fica oculta e nos traz o desafio de entendê-las e compreendê-las. E aí nos traz inúmeras reflexões para todos os tempos. E para nós, enquanto almas, né, encarnadas aqui na Terra, com o objetivo de a gente adquirir mais sabedoria, mais amor na vivência, na nossa encarnação aqui na Terra e nas inúmeras encarnações que iremos passar. Não é Deus que retira daquele que pouco recebera. É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-o o óbolo que lhe caiu no coração. Então, essa frase nós lemos lá no início da mensagem, que é um dos parágrafos do Evangelho. E nos traz uma reflexão essa frase lá do Evangelho. Nós, na pergunta lá do Consolador, que nós falamos aqui, na 259, ele menciona que nós temos que preocupar e estarmos sempre em busca de praticar a nossa verdadeira caridade espiritual. Quando a gente questiona, gente, mas o que seria essa verdadeira caridade espiritual? E a gente lembra, né, que lá no capítulo 13, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, irmã Rosália, lá em Paris, em 1860, ela falou assim, é uma parte desse capítulo. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houver desfeito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. O que a gente pode proporcionar para o outro e que pode nos proporcionar um cortejo de espíritos agradecidos quando a gente deixar esse corpo material? E aí, Rosália continua dizendo assim: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é mais difícil de exercer-se. Olha o desafio não, a fala da irmã Rosália. A gente pensa também, quão difícil, será que é tão difícil mesmo a gente exercer essa caridade moral? Então a gente procurou alguns exemplos dessa caridade moral e que nas perguntas que foram feitas no início, reporta a questão da luta e da dor. Uma delas, que a irmã Rosália fala, consiste em se suportarem umas às outras criaturas. É o que menos fazei nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Parece que a irmã Rosália está aqui falando para nós. Quantos de nós, na convivência de familiares que estão próximos de nós, lá dentro do nosso lar, mãe, pai, filhos, nosso esposo, nossos filhos, parentes, tios, tias, primos, quando se reúnem, principalmente em datas comemorativas. Agora, diante da situação que nós estamos, está um pouco difícil, mas antes,
quando se reúnem os familiares, quando passa 1, 2, 3 horas, olha um para o outro, fala: "Não", aí um conversa lá, cochicha com o outro, fala: "Não, fulano, vamos embora que eu não estou aguentando mais. Fulano chegou em mim ali e falou isso, isso, eu não gostei". "Ah, não, a gente vai para a casa de ciclano, chega lá, ele tem umas atitudes que eu não tolero, não dá não, não vou lá não". E uma Rosália afirma que a prática da gente ela fala suportar umas às outras as criaturas, é é uma atitude que nós menos fazemos aqui na Terra. Outra postura séria é a gente ela fala lá: "Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele". Muitas vezes, a gente quer impor para os outros a aceitar a nossa opinião. E se a pessoa vir falar com a gente diferente, às vezes a pessoa está falando a mesma coisa, mas de uma forma diferente, a gente não aceita. A gente quer falar e tem que impor nossa ideia, a nossa opinião e, ai, se a pessoa não concordar, já vira nosso inimigo, vira meu inimigo. Ela continua aqui: muitas vezes a gente saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Muitas vezes um colega nosso, às vezes colegas nossos, amigos, quer brincar com a gente, aí nessa brincadeira vira uma discussão e vira uma inimizade. Por que não ter a postura de ser surdo diante desse momento? E nessa mesma pergunta lá 259 do Consolador, eles falam para a gente trabalhar, os espíritos falam que a gente também tem que trabalhar a nossa iluminação íntima. No Livro dos Espíritos, a gente procurou o que seria essa iluminação íntima, como que a gente vai trabalhar com ela? E no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 118, como se registram as experiências do espírito em uma encarnação, para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? A resposta é no próprio patrimônio íntimo, é a afirmação do que nós dissemos no início da mensagem, que o que é patrimônio nosso é o que está no nosso íntimo, o verdadeiro patrimônio nosso. Então, eles respondem: no próprio patrimônio íntimo, que a alma registra suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, essa iluminação íntima, ficam registradas as nossas experiências, enquanto espíritos, no nosso íntimo, que é o nosso verdadeiro patrimônio. Emmanuel, nessa mensagem, a gente nos relembra também situações que a gente pode manter, né? Ter e aumentar, igual está aqui, ter e manter. Então, tipo assim, desafios que faz com que nós aumentemos a nossa iluminação íntima. Por exemplo, quantas pessoas que a gente vê que caíram, né? Que não conseguiram vivenciar aqui na Terra, no caminho do bem, e não resistiu, e estão no caminhos mais difíceis, tortuosos, na prática de situações ruins para com os outros, porque faltou para com elas o calor humano que nós poderíamos proporcionar. Quantos de nós, muitas pessoas, muitas vezes, caem na enfermidade, como a gente disse no início, muitas vezes estão frustrados, estão desanimados aqui na vida, porque estão cercadas de pessoas que estão nervosas, pessimistas,
só trazem palavras de pessimismo, nunca traz palavras de consolo, de encorajamento para as pessoas. E que muitas vezes elas estão aqui na Terra, próximos de nós, e nós fechamos os olhos para essas pessoas que precisam desse consolo. E nessa mensagem de ter e manter, o que Emmanuel colocou no finalzinho dela para nós, que nos traz uma reflexão tão séria para todos nós, que a gente tem que guardar isso na nossa cabeceira, enquanto estudiosos da doutrina espírita. Ele coloca lá no finalzinho da mensagem, nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. Então, todos nós, enquanto espíritos eternos aqui na Terra, e nessa encarnação e nas próximas que virem, a gente tem muito para realizar, muito para aperfeiçoar no mundo de nós mesmos, quer dizer, o nosso íntimo. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, então a doutrina espírita, ela nos consola e nos esclarece diante de todos os ensinamentos e falas, todos os ensinamentos do Cristo. Ela nos auxilia e nos desenvolve diante desses ensinamentos. Demonstra que em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Então, qual que é o desafio nosso? Nós temos que preocupar em mantermos, foi dito no início, dentro das nossas experiências enquanto encarnados aqui na Terra, adquirir as experiências diante do nosso trabalho, da nossa luta diária, adquirirmos virtudes. Então, não é só adquirir, é manter e tentar desenvolvê-las diante das nossas lutas. E os vícios é algo comum entre nós, mas na prática do dia a dia, nós acabarmos, como foi dito, com o egoísmo, acabando com essa raiz do mal, né, que seria o egoísmo, a gente vai acabar com os vícios, acabar com a postura indiferente com o nosso próximo. E aí ele continua aqui, daquilo que habitualmente teremos sempre mais. Então, com as experiências, nós vamos conseguir melhorar, nós, enquanto espíritos eternos, as nossas virtudes e acabar com a raiz, que é a chaga nossa, que é a chaga da humanidade, que é o egoísmo. A partir dessa postura, afirmada essa fala de Jesus, porque ao que tem, lhe será dado. Então, quando temos essas virtudes, adquirimos experiências, nós vamos proporcionar a oportunidade de dividir com aqueles que não têm, e nós iremos ganhar uma nuvem de irmãos, de espíritos, que vai se tornar testemunhas nossas. E ao que não tem, ou seja, aquele que tem as experiências, tem as virtudes, mas guarda só para si, vai ser tirado, ele mesmo vai tirar as próprias, ele mesmo, com suas atitudes, vai tirar de si as oportunidades de crescer, de poder obter o de melhor para si. A gente percebe que em todas as obras, né, subsidiárias de André Luiz, por exemplo, espíritos que aqui na Terra passaram por lutas, sofrimentos, mas não deixaram a oportunidade de auxiliar as pessoas, todos aqueles que o cercavam, e principalmente, ao deixar esse corpo físico, continua trabalhando. Foi o que nós dissemos no início, né? De que a gente pensa que ao deixar o corpo físico, a gente vai descansar. De forma alguma, nós vamos continuar trabalhando.
nas nossas experiências espirituais, nas nossas virtudes, em prol do outro. Então, esse é o nosso caminho. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui, podendo ser esclarecida, que nós que estamos aqui falando, a gente aprende e estuda e somos puxados a orelha direto, no íntimo nosso, com o esclarecimento da doutrina espírita. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço pela oportunidade e um grande abraço no coração de todos. Obrigada.